pessoal no Face está entrando também. Valéria, boa noite. Hoje a gente vai falar de um assunto importante, né? Que são os pensamentos negativos, como trabalhar com eles. Porque assim, né, independentemente de qual seja a questão, mandá-las. Como eu te chamo, mandá-las? Oi, é Thaís, é Tamara, como é seu nome? Tá, conversa comigo de vez em quando no direct? Não, é no direct, né? Como é seu nome? Tá. Então, independentemente do que seja, né? Thaís, você sabe que esse nome é o nome que eu queria ter, né? Eu sonhei e eu quis pôr nas minhas duas filhas, Thaís. Não consegui, mas eu amo esse nome. Ana Tereza. Tudo bem, Ana Tereza? José, Rosângela, Liz. Gente, muito obrigada pela companhia. Então, eu estava dizendo, né, que a gente vai. Célia! Celinha! A Célia é minha prima, gente. Tudo bem? Tá boa? Quanto tempo? É, Que bom, Valéria, que eu tenho te ajudado. Fico feliz. Eu estava dizendo, né, que a gente vai falar hoje sobre os pensamentos negativos. E, independentemente do motivo pelo qual você está aqui, seja pela questão do emagrecimento, seja pela questão da ansiedade, a gente trabalhar com. Oi, boa noite, Marcelo. A gente trabalhar com os pensamentos é fundamental, né? A gente aprender a lidar com os pensamentos. Porque o tempo todo nós estamos rodeados, né? Assim, o cérebro não para, né? A gente não fica sem pensar. Oi, Vanessa, tudo bem? Então, oi, Lolo. A gente não fica sem pensar. E aprender a lidar com os pensamentos é muito importante, porque na maior parte do tempo nós pensamos de forma automática, né? Muitos pensamentos passam pela cabeça da gente sem que a gente perceba, sem que a gente se dê conta. Então, aprender a lidar com os pensamentos é muito importante. Então, assim, eu queria dizer para vocês que eu tenho deixado aí no Stories aquela caixinha de perguntas. E eu tenho recebido muitas perguntas, nem sempre eu consigo responder rapidamente, mas assim, eu quero dizer para vocês que eu vou responder a todas. Algumas eu vou responder pelo IGTV, que é aquela televisãozinha que fica embaixo ali da biografia, porque são respostas maiores, né, que eu tenho que falar um pouco mais, então fica difícil colocar no Stories, mas eu vou avisar quando eu responder por lá. Mas eu vou respondendo todas, tá? Então podem continuar mandando as perguntas que eu vou responder. Então, assim, quanto mais vocês perguntam, né? Outro dia eu até coloquei que eu respondi uma pergunta e teve uma pessoa que agradeceu porque ela passava por aquela mesma situação. Oi, Joselma. Raquel. Então, mandem lá, tá? As perguntas, porque assim a gente acaba se ajudando. E é o que eu falo para vocês, né? Esse é um grupo que vai se formando, né? Oi, Andréia, boa noite. Esse é um grupo que vai se formando e que está se tornando bastante
coeso, né? As pessoas estão persistindo, estão voltando, né? Toda quinta-feira, isso está sendo muito bacana, porque vocês acabam trocando informações, a gente acaba formando um grupo de apoio que é muito importante. Então, como eu sempre falo, no final, eu respondo a todas as perguntas, tá ok? Então, durante a live, vocês podem colocar as perguntas aí, que eu tenho uma pessoa aqui comigo que vai anotando e no final eu respondo todas as perguntas, ok? E aí, assim, se você souber de alguém, porque essa questão dos pensamentos é super importante. Oi, Gabriele, boa noite, bom ter você aqui. Essa questão dos pensamentos é muito importante, então, se você puder compartilhar, tem aqui na live mesmo, né? Lena, boa noite, Maria Lúcia, tem aqui o aviãozinho para vocês compartilharem, né? Então, se vocês quiserem compartilhar a live, é super importante, porque assim a gente alcança mais pessoas que estejam precisando também, né? Então, marca essa pessoa aqui. Estou olhando aqui para ver se no Face tem mais alguém. Marca essa pessoa, tá? Porque aí as pessoas começam a receber esse conteúdo que também é muito importante. Ana Maria, Camila, né? A gente vai falar dos pensamentos negativos, Camila. Bom, estou vendo que tem pessoas novas aqui, né? Então, eu vou me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Vânia Calazans, eu sou psicóloga clínica, hipnoterapeuta cognitiva, tá? E há mais de 30 anos eu trabalho na área clínica e tenho algumas especialidades, psicossomática, psico-oncologia, emagrecimento, transtorno explosivo intermitente, que são pessoas que têm explosões de raiva. Eu escrevi, né, o primeiro livro a respeito desse assunto, que foi publicado no Brasil, acho que é o único até hoje. Ansiedade, né? E eu quero dizer para vocês que sofrem com ansiedade, que a ansiedade, apesar de trazer muito sofrimento, é uma questão que, se a gente se propuser a trabalhar, o resultado vem, não demora, e assim, a gente tem excelentes resultados com o trabalho em relação à ansiedade. Eu sempre digo que, assim, eu sou uma pessoa que sofri muito com ansiedade, e esse foi até um dos motivos pelos quais eu me tornei uma pessoa, uma profissional especialista nessa área. Oi, Marta. Eu me tornei especialista nessa área porque eu senti na pele, né? E aí eu fui procurar recursos técnicos para trabalhar com isso. Então, eu falo com muita tranquilidade que a gente consegue sim gerenciar a ansiedade, tá ok? O livro sobre o transtorno explosivo intermitente, você encontra no meu site, que é vaniacalazans.com.br, tá bom? Gente, as lives todas que eu fiz estão disponibilizadas no YouTube, no meu canal, que é Vânia Calazans também. Então, é só vocês acessarem lá, tem muita live já, tem muito material bacana, muito conteúdo, ok? Bom, então vamos começar, tá? Gente, aqui, olha, no canto direito da tela, tem o coraçãozinho. Então, se vocês clicarem aí nesse coraçãozinho, eu fico sabendo que vocês estão acompanhando. Isso, ó, esse coraçãozinho que está subindo aí fica no canto direito da tela. E para o Facebook, isso é legal. Para o Face, não, para o Insta, acho que para o Face também, é uma forma deles avaliarem, né, o conteúdo da live, o interesse da live. Então, é legal que vocês mandem essa chuva de coraçãozinho aí que vocês estão mandando, porque aí o Insta ele distribui mais essa live, esse conteúdo, tá bom? Nossa, super obrigado. Olha quantos, veio uma tempestade de coração. Obrigada. Oi, Isa. Boa noite. Eu vou começar a falar então dos pensamentos disfuncionais, tá bom? Dos pensamentos negativos.
que a gente precisa entender é que ao longo da vida, nós vamos vivendo uma série de situações e essas situações todas que a gente vive e o que a gente pensa a respeito dessas situações vão ficando internalizados, né? Vão ficando aqui dentro do nosso cérebro. O cérebro registra e deixa isso guardado. Então, assim, para vocês entenderem, é mais ou menos como se o cérebro fosse um grande arquivo, tivesse lá um monte de caixinhas, tá? Oi, Rosana, eu vou parar de prestar atenção aqui nos comentários de vocês, porque senão eu desfoco a atenção, mas tudo está sendo anotado, tá? As perguntas que vocês vão fazendo, os comentários que vocês vão colocando. No final eu respondo. Então, é como se o cérebro fosse um arquivo bem grande, com uma porção de gavetinhas, e quando a gente precisa, ele abre uma dessas gavetinhas que são as nossas memórias emocionais, tá? Então, todas essas situações que nós vamos vivendo ao longo da vida, elas vão se acumulando. E nós vamos nos adaptando a elas. Então, vocês podem prestar atenção que vocês têm muitos pensamentos a respeito de vocês, a respeito da vida, os conceitos, os valores, que vocês repetem sem pensar, inclusive. Né? Hoje eu atendi uma paciente, uma moça linda, e ela me disse que ela se acha feia. Né? E aí eu falei para ela, olha, eu tenho certeza que quando você se olha no espelho, você vê que você é bonita, mas você está habituada a pensar a seu respeito que você é feia. Muito provavelmente porque lá atrás ela passou por alguma história, por alguma situação em que ela, por algum motivo, se sentiu, né, inferiorizada, avaliada negativamente, enfim, isso ficou como um registro. E ela passou a repetir isso, né, que ela é feia, e acreditar que ela é feia. E isso a gente faz com muita frequência. Então, é importante que vocês comecem a prestar atenção, que vocês estabelecem alguns pensamentos que estão congelados, automatizados, e que está tudo aí registrado no seu cérebro. E isso, assim, as pessoas que são ansiosas, tá? Tem lá aquela live do gerenciamento de ansiedade, que eu explico direitinho como é a ansiedade, como ela funciona, o que acontece, que não dá para retomar aqui, senão não falo dos pensamentos. Mas, assim, quem tem um perfil ansioso tem muitos pensamentos negativos. Muitas vezes a gente fala que é pessimista, que é mal-humorada, que é irritada, que é do contra. Por quê? Por conta desses pensamentos negativos que são sintomas da ansiedade. Então, quem tem um perfil ansioso se percebe mais negativo, tem pensamentos mais negativos, que é sintoma da ansiedade, que você precisa assistir aquela live para entender profundamente, né? Entender melhor. E isso, esses pensamentos vão nos tornando ainda mais ansiosos. Então, vira um ciclo, entende? Uma coisa leva a outra. Então, a ansiedade dispara esses pensamentos negativos e os pensamentos negativos intensificam a ansiedade. Então, o que vocês precisam? Começar a trabalhar com esses pensamentos. Não adianta falar para mim, eu tento, mas eu não consigo, tá? Porque eu não vou acreditar. Porque eu trabalho com isso há 30 anos, eu sou uma pessoa que trabalho a minha ansiedade, gerencio a minha ansiedade, me sinto muito melhor hoje em dia, tá? Então, eu sei que a gente consegue mudar mesmo. Oi, Flávia. Só que a gente precisa se esforçar para isso. E nós temos formas diferentes de reagir diante de uma situação. Então, o que é estresse para mim, o que é ruim para mim, não necessariamente é para vocês. Então, por exemplo, ficar no trânsito pode ser muito ruim para mim. E para vocês não. Essa paciente, inclusive, que eu atendi hoje, ela falou que ela adora dirigir, adora ficar no trânsito e tudo. Só que assim,
Quando a gente está numa situação que nós classificamos como ruim, que é um estresse para a gente, o pensamento traz uma emoção. Nós somos seres psicossomáticos. Eu coloquei lá isso no Stories. O que, que é psicossomática? Psicossomática é a interação da mente com o corpo. Então, o que você pensa reflete no seu corpo, ok? E vice-versa. Então, se você está com dor de cabeça, você pode ficar irritada, tá? Se você está com dor de barriga, você pode ficar nervosa. Se você está tensa, preocupada, você pode ter uma reação, sei lá, né, como alguém colocou lá, uma coceira, enfim. Então, essa integração mente-corpo é a psicossomática. Então, o que, que é importante que vocês entendam? Sempre que nós temos um pensamento negativo, isso se reflete na nossa emoção, tá? O pensamento negativo se reflete na nossa emoção. Então, isso está linkado, uma coisa na outra. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos fortalecer a nossa autoestima, a nossa confiança, melhorar o nosso humor. Então, nós precisamos, ao longo da vida, fazer algumas faxinas no nosso emocional, ok? Então, eu tento pensar de uma outra forma, eu não consigo, eu tento melhorar minha autoestima, eu não consigo. Eu sei disso tudo, tá? Eu sei que não é fácil, mas é muito possível. E se vocês forem trabalhando tudo isso, vocês vão conseguir. O que vocês têm que entender, né, é que nós podemos sim lidar com esses pensamentos. Então vamos lá. Então, guardem isso, né? A gente precisa faxinar o cérebro. A gente precisa fazer essa limpeza e trocando esses pensamentos. Tá? Quando a gente limpa a casa, passa lá todos aqueles produtos cheirosos, não sei o que tal, a gente tem muito mais prazer de ficar lá dentro. É a mesma coisa. A gente precisa limpar o nosso cérebro desses pensamentos ruins. E aí, o que que acontece? A gente vai tendo muito pensamento ruim e eles vão ficando e vão se cristalizando e vão se tornando crenças e tudo mais. É como se nós formássemos, sabe aquela armadura medieval? Aquele negócio duro, pesado, né? Que eu fico imaginando que devia ser extremamente difícil carregar aquela armadura. É mais ou menos isso. Então, os nossos pensamentos eles vão se cristalizando e vão formando essa armadura. E muitas vezes a gente vai, né, ao longo da vida, se sentindo muito sobrecarregado por conta disso. E a ansiedade é, é, é uma forma da gente entender muito claramente como os nossos pensamentos nos trazem muito sofrimento quando eles são negativos, porque a ansiedade é uma sensação muito ruim, ok? Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, quando eu falo disso da faxina e tal, imaginem como se vocês fossem uma planta, uma flor, tá? Pensem que vocês são uma flor, tá? Que vocês estão plantadas lá num vaso. Se essa flor adoece, tá? Pensa lá na plantinha que vocês têm aí na casa de vocês, enfim. Se ela adoece, não adianta você regar, né? O que você vai precisar fazer? Você vai precisar tratar essa flor. Então você vai ter que limpar, tirar as pragas, trocar a terra, adubar, regar, colocar no sol, ou seja, você vai ter um trabalho para essa flor ficar bem, ter saúde, né, para essa planta voltar a florescer. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos trabalhar os pensamentos negativos, disfuncionais ou acelerados. É tudo a mesma coisa. São formas diferentes da gente falar da mesma coisa. Então, pensamento sabotador, pensamento negativo, pensamento disfuncional, pensamento acelerado, é tudo a mesma coisa, tá? Então, eu vou explicar de uma forma muito simples
A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha numa tríade, tá? Então, vamos lá. Pensamento, emoção, comportamento. Todo pensamento carrega uma emoção e gera um comportamento. Esse comportamento, repetidas vezes, se torna um hábito, vira uma crença na vida da gente. Então, se você pensa, eu nunca vou melhorar da minha ansiedade, esse é um pensamento negativo, é um pensamento disfuncional. O que é pensamento disfuncional? Pensamento disfuncional é todo aquele pensamento que vem na contramão do que você quer. O que você quer? Você quer ser uma pessoa feliz, saudável, menos ansiosa. Não é o que você quer? Quando você pensa, é muito difícil melhorar da ansiedade, tá? Esse é um pensamento que vem na contramão do que você quer. Ele é contrário ao que você quer, porque o que você quer é ser uma pessoa menos ansiosa. Quando você pensa que você nunca vai, ou que é muito difícil você melhorar da tua ansiedade, qual é a emoção que vem? Desânimo, tristeza, raiva, insegurança, baixa autoestima, só sentimento ruim. Qual é o comportamento? É coerente ao pensamento e à emoção. Você vai continuar se sentindo ansiosa, você vai continuar evitando determinadas situações. Por exemplo, falar em público, conversar com as pessoas, viajar de avião, N outras coisas, né? Então, timidez, baixa estima, pessimismo, etc. e tal, são todos sintomas da ansiedade. Então, quando você acredita que você é uma pessoa ansiosa e ponto, você se sente mal e você vai continuar se comportando como uma pessoa ansiosa. E você vai ficar repetindo aquele padrão. Então, vamos pensar uma pessoa que não consegue falar em público, tá? Ela nunca vai conseguir falar em público, porque todas as vezes que ela tiver uma situação dessas, ela vai pensar: eu vou dar vexame, eu não vou conseguir, eu vou passar mal, vou passar vergonha. Ela começa a se sentir ainda mais ansiosa. E qual é o comportamento? Ela não vai falar, ela vai evitar, se falar, vai gaguejar, vai se sentir mal. Então, você não rompe o padrão. É isso que vocês precisam prestar atenção. Tá? Então, a partir de hoje, sempre que vocês pensarem, eu sofro muito, é muito difícil, é muito complicado, vocês vão trabalhar com esse pensamento, tá? Então, sempre que você identifica um pensamento disfuncional, você vai colocar um pensamento assertivo nesse lugar, mesmo que a princípio você não acredite nele, ok? Por quê? Porque você minimamente sai da sua zona de conforto. Estou usando esse exemplo de falar em público. Se eu acredito que eu não consigo falar em público, apesar de eu sofrer com isso, eu nunca vou ter que me propor a falar, tá certo? Então, agora, se eu disser para mim mesma, não, eu vou me tranquilizar, vou fazer a respiração, vou me acalmar e eu vou falar, minimamente eu estou abrindo um espaço para começar a tentar fazer diferente, tá? Então vamos lá. O que é importante? Lá na live de gerenciamento de ansiedade eu explico que a ansiedade é fisiológica e uma grande ferramenta para a gente trabalhar com isso é a respiração. Quando você faz a respiração, você se tranquiliza. Quem não viu a live, reveja. Quem viu, vê de novo, porque a gente precisa ter isso claro. Então, quando você faz a respiração, você se acalma. E aí você organiza o pensamento. Quando a gente está nervosa, a gente não consegue pensar direito. Aí você organiza o pensamento e começa a trabalhar com ele. O que eu vou pedir para vocês? Comecem a prestar atenção no que é gatilho de estresse para você, aquilo que coloca vocês para baixo, que te limita. Quais são as situações que te amedrontam? Vocês precisam começar a identificar isso. Qual é a situação que te amedronta? Qual é a situação que te limita? Né? O que te coloca para baixo? Quais são os seus pensamentos que fazem isso com você? Quais são os seus fantasminhas internos? Tá?
Então, vocês precisam começar a prestar atenção em vocês, ok? Então, vamos lá. Olha, uma coisa que é legal vocês pensarem é o seguinte. Todos nós conhecemos pessoas negativas, pessimistas, críticas que ficam apontando, né, o defeito do outro, que se vitimizam, que são muito exigentes. Vocês conhecem pessoas assim? Escreve aí, joga, coloca aí, eu conheço, manda os coraçõezinhos. Vocês conhecem pessoas que estão sempre se colocando para baixo, que são críticas, que são exigentes, que se vitimizam? Vocês conhecem pessoas assim? Essas pessoas, inconscientemente, elas vivem num padrão, tá? Elas têm pouca capacidade de reflexão. Oh, sim, conheço aí, tá vendo? Essas pessoas têm pouca capacidade reflexiva. Elas estão engessadas, elas estão lá naquela armadurinha medieval, tá bom? Então a gente consegue enxergar no outro, certo? Isso é, pessoas assim são chatas, né, da gente conviver, concordam? São difíceis. Concordam que são pessoas difíceis? Que é complicado você conviver com pessoas assim? Essas pessoas, elas estão acompanhadas de vários fantasminhas, certo? Então tem aquele que é crítico, que julga todo mundo, tem aquele que fica tentando agradar todo mundo, ser muito, ai, não diz não, tá sempre tentando agradar, sempre tentando ser bonzinho. Tem aquele que é um super-herói, né? Ele dá conta de tudo. Deixa que eu faço, né? Não me incomoda. Eu posso fazer para você, né? Tem aquele, eu não sei, né? Talvez aqui tenha muita gente jovem, mas tem na minha época de criança tinha uma hiena, o Hard, que era ó céus, ó vida, ó azar, né? Era uma hiena super infeliz, pessimista. Alguém conhece o Hard? Se não conhece, procura nos desenhos antigos. Uma hiena super infeliz, vitimizada, né? Vocês conhecem pessoas assim, né? Então, é muito fácil a gente identificar essas características no outro. O que a gente precisa prestar atenção é quando a gente age assim. Muitas vezes nós nos vitimizamos, ó vida, ó céus, ó azar, é isso aí. Nós nos vitimizamos, nós somos muito críticos, temos dificuldade de aceitar a crítica também, temos dificuldade de lidar com frustração, somos muito bonzinhos, carregamos o mundo nas costas, né? Enfim, nós também temos, aí, ó, né? A Silvana, pois eu acho assim. É isso, gente. É isso. É tempo bom desse desenho. É isso, gente. A gente precisa prestar atenção na gente quando a gente faz isso. Isso tudo é reflexo dos nossos pensamentos. Percebem? Olha lá, confesso que às vezes eu faço isso. A gente que tem um perfil mais ansioso, nós temos esses comportamentos. É fácil a gente identificar no outro, é difícil olhar para si mesmo, tá? Mas é isso que a gente precisa perceber, ficar atento à maneira como nós agimos, tá? Quem tem um perfil ansioso tem uma tendência, muitas vezes, a carregar o mundo nas costas. Aí depois, apesar de se sentir forte, a gente muitas vezes se vitimiza porque sobra tudo para a gente. Então, a gente precisa perceber como a gente pensa, tá? Então, agora eu vou ensinar uma ferramenta para vocês lidarem com isso, ok? Eu já falei, né, algumas vezes aqui para as pessoas que me acompanham, que me seguem, é legal vocês comprarem um caderninho. Por que eu digo comprarem? Porque aí você já vai ter o movimento de sair para comprar, de investir, de ter o trabalho, não é pegar o caderninho que está em casa, você pode pegar hoje, tá? Mas depois você vai comprar um caderninho para
é um investimento sobre você. Tá legal? Porque só o fato de você sair para comprar, você vai ter que lembrar, pô, a Vânia falou que eu tenho que comprar o meu caderninho. Você já está fazendo um exercício de autopercepção, de autoconsciência, de reflexão. Eu tenho que comprar o meu caderninho, tá? Esse caderninho vai ser um, um, um referencial para você, tá? O teu porto, o lugar que você vai se cuidar, ok? Tá bom? Então, se você quiser começar hoje, não tem o caderninho, começa aí com qualquer papel. Mas amanhã você vai lembrar de mim e vai comprar seu caderninho, ok? Então vamos lá. A live vai ficar aí, vai ficar gravada, vocês vão poder acessar depois, se vocês não registrarem, depois vocês vão acessar. Então, qual é o primeiro passo? Vocês vão parar para identificar quais são os seus fantasminhas. Oi, Vivi, você está aí? Viviane, no Face. Então, vocês vão identificar quais são os seus fantasminhas, os fantasmas que rodeiam a sua vida. Quais são os seus pensamentos disfuncionais? Quais são os seus pensamentos sabotadores? Quais são aqueles pensamentos que te colocam para baixo? Quais são aqueles pensamentos críticos que você tem sobre você? Quais são aqueles pensamentos vitimizadores? Quais são aqueles pensamentos de super-herói, né? Eu tenho que resolver todas as coisas, eu tenho que dar conta de tudo. Então, vocês vão anotar. Prestem atenção, são vários. A gente vai começando a fazer esse exercício de autopercepção, isso vai ficando mais claro para a gente, tá? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Está fazendo sentido? Manda aí os corações de sim, me mostra aí que está fazendo sentido para vocês, tá? Então, vocês vão anotar. Então, o primeiro passo é isso, vocês começarem a perceber os pensamentos que vocês têm sobre vocês. Tá? Todos os pensamentos ruins, negativos, autossabotadores, enfim. O segundo passo, então você vai tomar consciência disso, tá? Lembra que eu falei para vocês que nós somos seres psicossomáticos, tá? O soma é o nosso corpo, né? E todos os pensamentos geram uma emoção, tá bom? Então, quando você se pega pensando, nossa, né, eu sou burra, nossa, eu não aprendo, nossa, eu nunca vou mudar, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, as pessoas não ligam para mim, né? Que são pensamentos que a gente generaliza, tá? Porque aí a gente põe todo mundo na mesma panela, né? Ninguém gosta da gente, ninguém respeita a gente, ninguém reconhece o que a gente faz, tá certo? Então, é um pensamento que a gente generaliza. Claro que tem quem ame a gente, né? Alguém ama. Nem que seja umzinho só, mas alguém te ama. Então, assim, vamos lá. Então, isso tudo gera uma emoção na gente. E aí, o que que acontece? A gente entra na ansiedade, né? A gente entra na pilha. Entra no pensamento automático, a gente não percebe que está pilhado, que está já entrando naquele sofrimento, naquele autoflagelo, naquela coisa de deixar a ansiedade tomar conta, tá? Quando você sentir, quando você tiver consciência, trouxer isso para a tua consciência, que você tá lá naquela vibe do pensamento que está acabando com você, você vai dar um beliscãozinho em você. Sabe aquela coisa assim? Vocês já viram? Muitas vezes nos filmes mostra isso, aquela pessoa que fica com um elástico no pulso. Isso é uma técnica para que as pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo, muitas vezes usam, tá? Você fica com o elastiquinho no pulso e aí eles puxam o elástico e dá aquela estilingada, né? Aquilo
é um sinal para o teu cérebro quebrar o ciclo. Volta para a consciência, tá? Então, eu não estou falando, não estou dizendo para vocês se machucarem, não, tá? Mas assim, ou o elastiquinho aqui, ou o beliscãozinho aqui, percebeu? Né? Dá uma, tipo, é um sinal para você mesmo. Opa, para, chega, né? Olha você entrando na pilha, olha você trazendo sofrimento para sua vida, olha você se torturando, né? Olha você se criticando, olha você se sobrecarregando, né? Então, primeiro faz a lista. Tomou consciência de tudo aquilo que você pensa negativamente? Agora, quando você prestar atenção que você está lá na pilha, dá um beliscãozinho, né? Parou? Respira, né? Faz a respiração diafragmática, se tranquiliza, muda o pensamento, né? Eu vou melhorar, eu vou conseguir, eu vou fazer diferente, eu sou capaz, eu não vou deixar isso me vencer, eu estou trabalhando, eu já estou agindo, eu estou seguindo as lives, eu estou fazendo a respiração, eu estou no caminho. Eu não vou mudar do dia para a noite, mas eu já estou mudando. Trabalha com pensamento funcional, um pensamento assertivo, um pensamento que te jogue para frente. Quando você pensar que você minimamente já começou a se trabalhar, você vai se sentir melhor. A emoção vai ser boa. E você vai ter mais estímulo para persistir no processo. Então, o que é. Gente, isso que eu estou falando para vocês é comprovado cientificamente. Tá? Hoje a neurociência prova para a gente que todas essas coisas funcionam. Tá? Eu até deixei uma dica aí para vocês lerem aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá? É um livro muito legal, vale a pena. Baixa, acho que é na Saraiva que tem esse livro. Quando eu baixei, ele estava R$13,90. Tá? É um livro muito interessante. E lá nesse livro tem todas as pesquisas. Tá? Então, isso que eu estou falando para vocês é comprovado cientificamente. O que eu estou falando para vocês? Que vocês vão aprender a reagir de outra forma. Isso vai confundindo o cérebro. Você vai deixar de repetir um padrão que o teu cérebro já está habituado, que te leva a um estado ainda mais ansioso. O que você vai fazer? Você vai criar novas redes neurais. É uma nova configuração de pensamento, é uma nova configuração de comportamento. Isso gera uma emoção diferente, positiva, tá? Então, assim a gente vai começar a trabalhar os pensamentos. Você vai reforçar para o teu cérebro que você está num processo de mudança. Porque o que você tem que entender é que os pensamentos negativos, eles reforçam a ansiedade para o teu cérebro, tá? Isso agrava a crise de ansiedade, é um medo que fortalece a tua insegurança, tá? Gente, pensa o seguinte, sentir que você não tem controle sobre a ansiedade é um sintoma, não é a realidade, porque você tem controle. Todas as vezes que você entrou num processo de ansiedade, você saiu. Concorda comigo? Manda aí os coraçõezinhos, um positivo, um sim. Todo mundo que está aqui, que sofre de ansiedade, quando entra numa pilha de ansiedade, sai. Sai ou não sai? Vocês não saem da ansiedade? Se vocês saem da ansiedade, vocês têm controle. É que vocês não praticam isso. Vocês não treinam isso. Todo mundo sai da ansiedade. Então, todo mundo tem controle. Então, quando você pensa que você não tem controle, você está se sabotando. Você tem controle. Jonas, você pôs aí que às vezes só com a ajuda de remédio, veja, o remédio
que o remédio faz é te tranquilizar. Mas só o remédio não adianta. O remédio muitas vezes é muito importante. Eu sou super a favor, quando não tem outra alternativa, tem mais é que se medicar mesmo. Só que assim, mesmo usando o remédio, você tem que trabalhar o emocional. Senão, você nunca vai sair dessa crise de ansiedade, porque o remédio, ele não te cura, ele te acalma. É você trabalhando com as tuas emoções, com os teus pensamentos, que vai sustentar isso, tá? E a gente tem que pensar o seguinte: existe uma diferença entre ansiedade e depressão, são coisas diferentes, tá? Eu não estou falando de depressão nesse momento, eu estou falando de ansiedade, tá bom? Muitas vezes nos quadros de depressão, a gente tem junto quadro de ansiedade. Então, é isso, tá? Você vai construir essa nova rede neural, isso vai te ajudar a sair desse estado ansioso. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, prestem muita atenção nisso. Nós atraímos não o que nós queremos atrair. Nós atraímos o que nós somos. Nós atraímos o que nós atraímos é em função das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. Então, não adianta você ficar aí sentado, sofrendo, na pilha, ansioso, enfim, tá? E dizendo assim, ai, como eu gostaria de ser como a fulana, como eu gostaria de ser mais calma, como eu gostaria. Você não vai atrair isso para sua vida, sinto muito. Você vai atrair mais ansiedade, mais mal-estar, enfim, porque os seus pensamentos são um comando cerebral. Então, você atrai aquilo que você pensa. É simples entender isso. Se você pensa que o dia está ruim, que a coisa está pesada, está difícil e tudo mais, você não tem ânimo, você não tem energia para fazer as coisas. Agora, quando você tem um pensamento positivo, quando você se esforça, quando você fala, não, eu vou fazer, vai dar certo e tudo mais, você gera motivação, porque a gente constrói, tá? Motivação, então você gera motivação, você tem mais ânimo, você vai lá e faz, tá certo? Então a gente precisa entender a mecânica cerebral, ok? Então você tem que construir o que você quer para sua vida, tá bom? Bom, agora eu vou prestar atenção aí no que vocês estão escrevendo. Se vocês tiverem dúvida, me escreve, manda aí. Vou ler aqui algumas. Ó, a Rosana escreveu, né, que ela está se sentindo feia de um tempo para cá, que ela amava tirar fotos, mas faz um bom tempo que ela não tira mais. Então, o que acontece? Lembra, uma coisa leva a outra, tá? Então, assim, quando a gente entra num estado mais entristecido, mais depressivo, mais infeliz, e isso é importante que a gente entenda o seguinte: a depressão também tem níveis. Então, dependendo do nível que você está, você precisa de um tratamento medicamentoso, psicoterapia, né? Tudo isso é muito importante. Agora, além disso, o que é importante você perceber? Quando você diz assim, eu estou me sentindo feia, tá? É por quê? Porque você tá, cada vez que você se olha, cada vez que você fala para você, você tá feia. Aí você passa um batom, você arruma o cabelo, você fala, ai não, tá feio, eu não gosto. E aí você vai ficando triste e vai lembra, pensamento, emoção, comportamento. Você vai tendo menos interesse em se arrumar, em se produzir, em se enfeitar. Aí você fica desarrumada, não cuida do cabelo, não faz nada. Quando você se olha no espelho, você fala, pô, eu tô feia. Aí você se sente triste. Então, o que a gente tem que entender é que tem uma mecânica. O que você precisa? Interromper isso. Então, é aquilo. Começa a ter bons pensamentos a seu respeito. Não, eu vou começar a me cuidar, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar da minha pele, eu vou começar a investir em mim. Tá bom? Porque aí você vai melhorando os seus
as suas emoções, ok? Olha, eu vou ler só o que o Jonas está escrevendo aqui. Olha, ele está dizendo: eu não tenho depressão, eu me amo, me acho bonito. O problema são os fantasminhas dos pensamentos por perder pessoas da família precoce, por infartos e presenciar mortes do gênero, enfim. Jonas, eu vou te contar uma coisa. Eu perdi toda a minha família de câncer muito cedo. Minha mãe morreu, eu tinha 27 anos. E eu tenho uma história familiar em relação à doença muito forte, muito severa. Eu sei o que é isso, eu sei o que é sentir medo, tá? Eu senti muito medo, medo de adoecer, até por isso eu fui fazer especialização em psico-oncologia, em psicossomática. Eu entendo perfeitamente o que você sente. Então, o que você precisa? Trabalhar a tua ansiedade, entender que você pode construir a sua vida de forma diferente, não ficar refém desses medos. Eu sei que falar assim é muito simplista, tá? Então, eu não sei se você viu a minha live sobre ansiedade, lá, gerenciamento de ansiedade. Se você não viu, assiste, começa a colocar a respiração em prática, começa a fazer esses exercícios, que você vai conseguir sair disso, mas é um trabalho, né? Ó, a Thaisa está falando, né? Eu sou muito ansiosa, não consigo estudar nem trabalhar, não tenho ânimo nem para levantar da cama, só quero dormir. Thaisa, o que você precisa fazer é avaliar isso se você está num estado de depressão. A depressão está vinculada à falta de vitalidade, tá? Quando a gente está sem energia, a gente está num estado depressivo. O que você precisa ver? O nível dessa tua depressão. Então, é importante você fazer uma avaliação psicológica com um profissional. A primeira coisa que a gente tenta é trabalhar em termos de psicoterapia. Agora, se tiver muito difícil, é importante fazer uma avaliação com um profissional competente que possa te orientar em relação à medicação, tá bom? Porque pode ser que você esteja num estado de depressão, e aí, depois, numa outra live, eu falo mais sobre depressão, porque até vou retomar isso, tá? Olha, que bom, Jonas. Então, mas olha, se você já passou por isso e hoje você consegue fazer diferente, você vai vencer sim esse medo. Rosana, tá? Assiste amanhã. Eu tenho depressão severa, tem dias que não tenho vontade de viver. Então, a depressão severa é alguma coisa que precisa de tratamento medicamentoso, tá? A Isa escreveu aqui: levo noite sem conseguir dormir com a mente acelerada, vários pensamentos, não consigo controlar. Isa, não sei se você assistiu a live sobre gerenciamento de ansiedade, se não assistiu, tá lá no YouTube, tá? Assiste, entende direitinho e começa a fazer a respiração direto. À noite você faz, tem lá uma técnica de relaxamento, faz também. Tudo isso vai te ajudar, ok? Tudo isso vai te ajudar. É, eu estou com muitas ideias aqui, eu quero trazer algumas coisas para vocês, que eu vejo que vocês me pedem muitas coisas, eu não consigo aqui falar sobre tudo mais profundamente, então eu estou pensando aqui em algumas possibilidades para falar mais especificamente da respiração, para trazer mais técnicas específicas de relaxamento, ok? Mas, por enquanto, o que tem lá já dá para ajudar bastante. Olha, o Jonas está falando que orar ajuda muito. A oração é um estado de transe hipnótico leve, né? Assiste a live sobre hipnose, você vai entender. Orar é muito bom mesmo, tá? Porque quando a gente ora, a gente sente, né, uma confiança, um bem-estar. As palavras são positivas, muda a emoção da gente, o comportamento também melhora. Olha, o Bernardo disse: eu não consigo nem comer e nem dormir. Então, muitas vezes a ansiedade faz isso mesmo com a gente, tá?
Então, o ideal é isso, começa a ficar atento aos seus pensamentos, a perceber quais são os seus pensamentos disfuncionais. Por exemplo, quando você não dorme, o que você fica pensando? Né? Quais são os pensamentos ruminantes que estão ali? Tá? Anota o que você está pensando, deixa do lado e pensa o seguinte, faz a respiração e pensa o seguinte, agora eu não posso resolver isso, mas amanhã eu vou trabalhar com isso, tá? Ó, a Fátima está dizendo, né, que ela está se sentindo melhor depois que ela aprendeu a respirar. É, a respiração diafragmática, gente, é impressionante. Eu, sim, eu falo isso para vocês porque eu trabalho com isso o tempo inteiro. Então, eu garanto para vocês que se vocês fizerem a respiração diafragmática, vocês vão se sentir melhor. Tá? Que? A respiração pode ser feita. Ó, a Mandy perguntou, a respiração também funciona para aqueles momentos de agonia, tremores, tontura? É fundamental, tá? Na hora que você está no pico de ansiedade, faz a respiração. Assiste a live que você vai entender por que, que a respiração funciona, tá? A respiração funciona porque a ansiedade é fisiológica, tá? Então, assiste a live que você vai entender. Ó, a Gabriela está dizendo, tenho ansiedade com coisas muito bobas, mas o que mais está me incomodando é a ansiedade ficar boa da ansiedade. Gente, eu não sei se foi você, Gabriele, que me escreveu. Eu acho que não, eu acho que foi a Thaís, né? Foi você, né, Thaís, que me escreveu me perguntando, ela dizendo que ela estava assim batalhando, fazendo todos os exercícios e tudo mais para controlar a ansiedade e que ela estava estafada. As pessoas ansiosas, elas são muito autocríticas, elas são muito autoexigentes. Então, elas querem tudo para ontem, né? Tudo muito rápido. E aí acaba gerando mais ansiedade, porque faz e diz assim, pô, não estou boa ainda, não consegui, não estou fazendo direito. Não é isso? Então, que bom que você está com consciência de que a tua ansiedade está te deixando, que o fato de você querer ficar boa logo está te deixando ansiosa. É isso que a gente tem que perceber. Como os nossos pensamentos funcionam. Percebe? Olha, foi genial essa tua sacada aí. É isso aí. Perceber que você está se cobrando muito, tá? Não sei se a Thaís ainda está aí, mas agora eu me lembrei. Foi ela que falou isso para mim, que ela me escreveu dizendo que ela estava. Gente, ó, tá faltando 5 minutos. Vamos ver aqui. Olha, a Marta está dizendo que a mãe já está ótima da vertigem com a respiração. Tá vendo? Que legal. A Viviane, ó, eu sou muito exigente, muito crítica. Isso aí, Viviane, presta atenção nos seus pensamentos, tá? Sempre acho que não sou boa o suficiente. Essa é uma encrenca muito grande de quem é ansioso, porque assim, parece que isso é, é, sabe aquela coisa de pai severo que diz assim, ah, tirou 9, tinha que ter tirado 10? É um pouco isso que a gente faz com a gente. Então, interrompe esse processo. Né? Quando você começar a perceber que você está sendo autocrítica, pensa, dá um beliscãozinho, né? E diz, opa, peraí, né? Eu sou muito boa no que eu faço, eu sou competente, eu sou capaz, eu estou sempre me aprimorando, eu estou sempre crescendo, mas eu sou responsável, valoriza as suas competências, tá? Ó, Thaís, se você está com muita vontade de chorar e ficar sozinha, isso é sintoma mais clássico de depressão, né? Então, procura ajuda, tá? Faz uma avaliação, não sei se você faz terapia, mas se não faz, procura um psicólogo, tá? Ó, o Jonas vai jogar uma bola agora sem medo de passar mal. É isso aí, Jonas, bora lá jogar bola. Gostei. Ó, a Rosana está falando que a ansiedade deixa com dor no pescoço. Por quê, Rosana? Porque você tensiona a musculatura, tá? Onde você encontra para aprender a respiração? No meu canal do YouTube, Gabriele.
Vânia Calazans, entra lá, assina, põe lá o sininho para te mandar as notificações. Tem essa live que está escrito assim, gerenciamento de ansiedade, tá? Assiste essa live que, inclusive, no final tem uma técnica. Rosana, faz as respirações, relaxa, porque isso vai soltar a tua musculatura, tá bom? Gente, olha, isso aqui cai de repente, tá? Faltam 2 minutinhos, então vou ter que encerrar para a gente não cair aqui. Estou muito feliz com a presença de todos vocês, com essa parceria que a gente está fazendo. Quem quiser, me manda lá no direct. Obrigada, Mia. Obrigado. Olha, se vocês puderem também escrever nos posts que eu coloco no feed, porque é legal, porque aí ajuda outras pessoas. A sua pergunta ajuda. Quando eu escrevo lá, eu esclareço para outras pessoas também, tá bom? Então, Rosana, faz mais a respiração, tá bom? Gente, Thaís, você viu que eu lembrei de você, né? Era você que estava aí num processo, já diminuiu a autocrítica, né? Tá bom? Gente, que Deus abençoe a todos nós, né? Todos nós, tá bom? Um beijo grande, respirem bastante e tenham uma boa noite. Boa noite, Real.